boa noite a todos. Eu sou a Débora Reis e no programa de hoje vamos fazer uma mesa redonda sobre o vegetarianismo. Estou aqui com a Mahara Gai. Boa noite, Mahara. Boa noite, Débora. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Com a Juliana Preto. Boa noite, Juliana. Juliana, nos ouve? Boa noite a todos que nos acompanham. E com o Júnior. Boa noite, Júnior. Olá, Débora. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem crescendo ano a ano, vegetarianismo. Regime alimentar baseado no consumo de alimentos de origem vegetal, baseado na prática de não comer alimentos animais, com ou sem o consumo de laticínios ou ovos. Agora, para iniciar, eu gostaria de chamar a Mahara para falar um pouco a diferença das dietas. Boa noite a todos. Acho que para a gente começar a entender sobre esse assunto, acho que é necessário a gente entender, poder diferenciar, né? Conseguir diferenciar aí os tipos de vegetarianismo. Então, existem o vegetarianismo estrito, que a pessoa não consome nenhum tipo de carne, nem ovo, mel, nada de origem animal, e é a mesma alimentação do vegano. Só que a diferença entre o vegetariano estrito e o vegano é que o vegano, além de não consumir nenhum tipo de carne, eles não utilizam roupas, né, de couro, assim, dos animais, não utilizam também produtos de higiene que sejam testados em animais, nada que venha da exploração animal, né? Então, essa é a diferença. O ovo lacto vegetariano, eles comem ovos e os derivados do leite também, né? Leite, iogurte, queijo. O lacto vegetariano, então, ele consome o leite só, mas não consome nenhum tipo de carne, nem ovo, e também tem o ovo vegetariano, que daí ele consome ovos, mas ele não consome também leites e também nenhum tipo de carne. Eu acho que é importante a gente entender essas diferenças, né? Porque muita gente confunde principalmente o vegetariano estrito com o vegano. Então, é bom deixar claro essas diferenças que existem, né? E acho que uma sugestão, né, para quem quer iniciar esse tipo de alimentação é o ovo lacto vegetariano, né? Que não tem tantas restrições, então fica ali mais aberto para o ovo, para os laticínios também. É isso. Mais alguém gostaria de comentar sobre o assunto? Eu gostaria de comentar a respeito do que a Mahara falou, né? Que eu acho que também vai da adaptação de cada pessoa, né? Às vezes iniciar numa dieta um pouco menos restrita, para depois ir restringindo aos poucos, né? Para que você vá trabalhando isso mentalmente, espiritualmente, né? Espere o seu momento, para que você esteja preparado, né? Porque a gente está nessa cultura por milênios de comer carne, né? Isso está impregnado no nosso contexto social, né? Então, é uma questão assim de ir assumindo aos poucos, né? E aliviando o prato de cada dia, de se adaptando. Agora a gente vai passar para o próximo ponto. O bem ou o mal que a carne pode fazer ao organismo e a crueldade com os animais. Para abrir o assunto, eu gostaria de chamar também a Mahara. Então, esse é um assunto também bastante delicado, né? Eu trouxe alguns dados aqui. Em 2020, no Brasil, foram abatidos uma vaca, 2 porcos e 200 galinhas por segundo. Eu trouxe mais alguns dados aqui, então, que no quarto semestre de 2020, no Brasil, foram abatidos 7.308.649 bovinos, né? Dentre eles aí bois, vacas, novilhos e novilhas, que são os bezerros, os bois de menos idade. E um total de 12.500.217 suínos abatidos. E 1.552.958.618 frangos abatidos. Isso no quarto trimestre de 2020, né? Aqui no Brasil. Então, é um número bastante grande mesmo e muito impactante. E sem contar também que são animais com uma grande capacidade cognitiva. Eles sentem dor, sentem alegria, sentem tristezas. Então, são iguais aos animais que a gente tem em casa, como gato, cachorro, né? Então, não tem muita diferença, não. A diferença é que a gente não come
os cães, não comem os gatos, mas comem os bois e as vacas, né? Porcos, enfim. E a gente acha estranho quando a gente vê alguém comendo a carne de um cachorro, por exemplo, mas acha super normal comer um boi ou comer um porco. E sendo que o porco ele está classificado como em quarto lugar como um dos animais mais inteligentes do mundo. Então, realmente, para mim, realmente não faz sentido. E além disso, também o ambiente em que eles são mantidos, né? Os animais são confinados em um espaço muito pequeno que não conseguem nem se mexer e muitas vezes também nem vê a luz do sol. Então, é um ato de muita crueldade para nós, seres humanos, nos aproveitarmos disso e também para servir de alimento para a gente, né? Mais alguém quer falar sobre esse tópico? Eu gostaria apenas de acrescentar um dado de um estudo da Sociedade Americana de Nutrição Humana, que dentre as dietas carnívoras, ovo-lacto-vegetariana e a vegetariana, a melhor para o corpo humano é a vegetariana. A gente nunca ouviu falar que vegetais fazem mal para a saúde, né? Mas a carne, né, ela possui muita gordura saturada, o que pode, num consumo exagerado, culminar em problemas cardíacos pelo fato de a gordura saturada, né, se concentrar em artérias, enfim, né? E eu tenho um amigo que é vegetariano e que ele comenta sobre a digestão da carne, né? Ela é uma digestão difícil, é muito pesada, né? Então ele comenta sobre a questão da digestão, né? De ser uma digestão difícil a questão da carne. Em relação à crueldade dos com os animais, eu gostaria de apenas citar o caso dos frangos, né? As galinhas, elas são criadas, confinadas em gaiolas. E isso é muito cruel, assim. As galinhas, elas têm os seus bicos cortados, porque elas ficam muito próximas e estressadas, né? Elas ficam muito próximas umas das outras e elas ficam extremamente estressadas. E elas, de tão estressadas, elas praticam o canibalismo. Elas se bicam entre elas. Então, eles cortam os bicos das galinhas. Além de que, sendo confinada em gaiola, ela não pode se esticar, ela não pode abrir as asas, ela não pode caminhar. Então, é uma questão que prejudica muito as articulações, provocando fraturas e até mesmo paralisia, né? Então, existe agora um tipo de criação mais livre de galinhas, né? Principalmente as galinhas que a gente cria que são criadas para obtenção dos ovos, né? Essas galinhas, elas são criadas livres, soltas de gaiolas, né? Onde elas fazem o ninho, onde elas põem os ovos, né? Então, elas põem os ovos no ninho. A alimentação dela é toda baseada nada de origem animal, e eles só fazem medicação com antibióticos quando realmente há algum problema de saúde. Então, existe, né, uma preocupação assim em relação ao sofrimento dos animais, né? A gente sabe que existe muita crueldade animal pelo consumo exacerbado, né, de carne pelos humanos, mas existe aí uma vertente aí que vem com esse pensamento, né, de poupar um pouco os animais dessa crueldade toda. Mais alguém gostaria de comentar? E é interessante a gente pensar, como a Juliana falou, a gente, agora que a gente já está nesse consumo exacerbado, né, da carne animal, da gente encontrar soluções que possam melhorar mais a vida deles, já que existe essa possibilidade, né? Beleza, vamos consumir a carne animal, mas de que forma que a gente está consumindo, sabe? Tipo, nós como consumidores, a gente precisa olhar também para essa questão, porque o que grita nesse assunto é a crueldade animal, né? A gente não vê uma saída positiva para eles. É um consumo que só beneficia a gente e está matando e agredindo vidas também. Agora que a gente já fez uma abertura sobre o tema, vamos abordar um pouco sobre a carência da proteína animal. Para iniciar, eu gostaria de falar que um dos problemas é a falta de proteínas no nosso corpo.
porque o nosso corpo ele absorve melhor a proteína animal. Especialistas em nutrição alertam para a falta de proteínas, vitaminas e nutrientes importantes. A vitamina B12, ela é essencial para o desenvolvimento de glóbulos vermelhos, né? E pode ajudar a prevenir a anemia. E ela é apenas encontrada em produtos de origem animais e alguns poucos tipos de algas. Então, esse é um cuidado que o vegetariano deve cuidar ao seguir essa dieta. Mais alguém quer comentar sobre o tópico? Eu gostaria de comentar, assim, eu não sou nutricionista, né, não estudo sobre isso, mas pelas pesquisas que eu fiz, essa questão da saúde é um tema que levanta muitos pontos de vista, né, muitas opiniões contrárias, mas o que leva uma dieta a ser ou não deficiente de nutrientes, né, de proteínas, não é o fato de ter ou não carne no prato. Uma pessoa, por exemplo, que come carne, mas não come frutas e verduras, por exemplo, pode ter deficiência de alguns nutrientes. Por exemplo, a vitamina B12 que você mencionou, Débora, ela é produzida por bactérias do solo. Então, os animais e as plantas não produzem B12. Quem produz a vitamina B12 são as bactérias do solo. O que deveria acontecer é que o gado, ao pastar, né, ou comer do solo, eles deveriam adquirir essas bactérias de alguma forma natural. Mas com a industrialização da pecuária, alguns animais, né, muitos animais, não conseguem nem ver a luz do sol. Então, por isso, então eles acabam comendo só rações e, consequentemente, eles não têm ali uma comida natural diretamente do solo. Então, não obtêm a vitamina B12. Então, a B12 não é produzida em animais, é produzida por bactérias do solo. E para a gente consumir alguma coisa, tipo, diretamente do solo, é muito difícil, porque o solo hoje é muito sujo, assim, tem algumas coisas que não fazem bem para o nosso organismo, né? E também porque quando a gente vai lavar alguma verdura, acabam saindo alguns nutrientes. Então, a B12 é inserida nos animais, então eles não comem, não tem um consumo natural, são inseridos nos animais, e a gente também pode tomar a B12, né, tipo um remedinho, uma cápsulazinha. Então, de nenhuma forma natural, a gente tem a B12. Mais alguém quer comentar sobre esse tópico? Eu gostaria de sugerir um documentário da Netflix chamado Dieta dos Gladiadores. Conta sobre casos de levantadores de peso, campeões de luta, que eles não comem carne. Então, é um fato assim que às vezes as pessoas podem pensar, né, que as pessoas que não comem carne, elas são mais fracas, vamos dizer assim. Isso é um verdadeiro mito, né? A reposição da B12, segundo uma pesquisa, né, que eu fiz, dados informados por nutricionistas, né, há uma carência de B12, ferro e ômega 3 em pessoas que não comem carne, né? Mas a alimentação com base animal, ela não é indispensável, mas ela é substituível, né? Quando você pode fazer uma suplementação desses nutrientes, né? Que é a B12, o ferro e o ômega 3, através de manipulados, né? Como a Mahara falou. Mais alguém? Outro ponto relevante sobre o tema é as religiões que não comem carne. Júnior, você gostaria de abrir esse tópico? Sim, claro. Se a gente for parar para analisar, o primeiro contato de muitas pessoas com a restrição do consumo de carne, ela está ligada com a religião, né? Muitas religiões pelo mundo optam por limitar, como é o caso do adventismo cristão, e há casos como o hinduísmo, que ensinam a viver de uma forma que provoque o mínimo de dor a outros seres, adotando a prática do vegetarianismo. E aí, ao tentar entender de onde isso surge, a gente se depara com uma cultura antiga que seguia uma ideologia e colocava o animal como um símbolo de oferenda, e dependendo da religião, até uma unificação de seres independente da raça. Dentre essas restrições,
a gente ainda tem umas que proíbem o consumo de carne de porco, como os adventistas, os mormons e judeus, por motivos de serem transmissores de diversas verminoses. E aí uma coisa que eu me deparei nessa pesquisa é que eu venho de uma família cristã católica e eu tenho pais que foram fortemente inseridos na igreja, bem ali no meu processo de crescimento entre os 6 anos até os 16 anos. E na minha experiência de vida durante um tempo, essas questões de respeitar a quaresma, né, acaba sendo uma hipocrisia, pois a gente de fato seguia uma prática de não comer a carne vermelha na Semana Santa, mas isso caía por terra porque não era algo que fazia muito sentido para mim como criança e depois como adolescente, sabe? Durante a semana a gente respeitava, mas logo em seguida vem o carnaval, os festejos, que até a própria igreja fazia ações de churrasco, feijoada, enfim. Então a gente vê um respeito por uma história e por um ritual que acontece há muito tempo, mas a essência ela acaba sendo perdida assim, na hora em que o símbolo vira algo de poder e não de respeito. Porque afinal, a restrição ou banimento do ato de comer a carne, ela foi por uma história ou respeito de uma humanidade para um homem, ou o real motivo deveria ser o respeito do humano para o humano, sabe? São essas questões que surgem quando a gente vai tentando entender a história da humanidade. Mais alguém? Eu só gostaria de acrescentar, né, que a questão das religiões, né, o que elas pregam é diferente do veganismo, por exemplo, né? As religiões tratam apenas do consumo, enquanto que ser vegano abrange outros aspectos e considerados assim como um estilo de vida. Afinal, é uma escolha feita em prol da saúde, do meio ambiente, principalmente contra os maus tratos animais, né? Tem algumas religiões também que, além de rejeitar a carne, rejeitam o tabaco, o álcool, as drogas, né? E as religiões, elas têm uma questão assim da pureza e da consciência e iluminação espiritual, que, né, comer esses animais prejudicaria isso, né? Então, existe essa diferença entre a religião e ter um estilo de vida mesmo vegano. Mais alguém? Para finalizar a nossa mesa redonda de hoje, eu gostaria de chamar a Juliana para falar um pouquinho sobre o desmatamento gerado devido à criação animal. Então, eu estava fazendo uma pesquisa no site da WWF, né, que é o Fundo de Vida Selvagem Mundial, traduzindo assim, né? E eu soube que existe uma metodologia chamada pegada ecológica, que é uma metodologia que contabiliza o quanto nós, seres humanos, consumimos e o quanto o planeta dispõe de recursos naturais para nos abastecer. Esse estudo, né, que foi divulgado pela WWF, ele indica que precisaríamos de 1,5 planeta para suprir a nossa necessidade. E a maior culpada é o desmatamento para a formação de pastos, para cultivo de gado, e de monoculturas, como soja, milho, entre outros. Também alguns dados da Embrapa apontam que dos 200 milhões de hectares de pastagens no Brasil, 90% são implantadas, ou seja, matas e florestas foram derrubadas para se ter aquela plantação ali, floresta atlântica, floresta amazônica, cerrado. E só no Brasil há 172 milhões de cabeças de gado bovino. É praticamente uma para cada cabeça humana. Né? O nosso rebanho bovino, ele é menor, somente menor do que o da Índia, onde é proibido matar vacas por questões religiosas, né? Fora a criação de outros animais, como frango, ovelha, porco, por exemplo. Então, essas monoculturas de milho e de soja, 80% é para alimentar o boi, o frango e o porco, para depois nós comermos esses animais. Então, a gente está devastando o planeta para pôr boi em cima e para alimentar esses animais.
Então, uma sugestão, né, do estudo, ou enfim, assim, de pessoas mais entendidas, né, do tema, pensam que o certo era não comer bois, mas sim bichos menores, que podem ser criados numa posição vertical, né? Porque um boi ele precisa de 1,5 hectare de superfície. Se você for plantar feijão, milho, soja, ervilha, nesse 1,5 hectare, a gente vai ter muito mais alimento do que um boi. Então, assim, não existe uma razão lógica para que o ser humano pense apenas em comer a carne bovina. Mais alguém gostaria de completar? Eu gostaria, sim. Essa questão do meio ambiente também levanta muitas opiniões, e na América Latina a exploração, né, da carne, o abatimento dos animais não interfere somente no desmatamento, mas também em vários pontos do meio ambiente, né, várias áreas do meio ambiente, como por exemplo na água, no efeito estufa também. Então, na América Latina, as fazendas de gado são a principal causa do desmatamento das florestas e extinções de plantas nativas, e o gasto estimado para produzir 1 libra, que equivale a 0,453 quilos de proteína de carne, é 16 vezes maior que o necessário para produzir a mesma quantidade de proteína vegetal. Isso porque a pecuária utiliza a água, né, para irrigação dos grãos, para ração, né, e a higienização das instalações. Uma outra comparação que talvez fique um pouco mais fácil é que para produzir 1 quilo de carne bovina, utiliza em média 15 mil litros de água, e a mesma quantidade de cereais usa cerca de 1.664 litros. Então, essa exploração animal, esse abatimento dos animais, causa muitos danos no meio ambiente. E, infelizmente, isso acontece, e talvez vai acontecer mais com o passar dos anos. Muitas pessoas têm informações, mas às vezes não correm atrás de querer mudar alguma coisa, de fazer a sua parte, né? E tem muita gente também que não tem informação, e eu acho que essa questão do vegetarianismo, desse tipo de alimentação, deveria sim ser mais aberta para as pessoas que não têm tanta informação. Até porque a alimentação vegetariana, ela pode ser sim, mas ela é um pouco mais barata do que a alimentação quando você come carne, por exemplo. Né? É uma outra questão também que vem sido bastante debatida, porque muitas pessoas falam que a alimentação vegetariana é muito mais cara, mas ela vai ficar mais cara se você comprar alimentos já prontos, né, enlatados. Mas se você comprar para fazer em casa, com certeza fica muito mais barata do que comprando carne, né? E ainda destruindo aí o meio ambiente e, infelizmente, destruindo aí a vida desses animais, né? Que é uma crueldade. Mais alguém quer falar sobre algum tópico ou completar sobre esse? Eu gostaria de fechar dizendo assim que eu acredito que a evolução do ser humano ele está muito relacionado na forma como a gente se relaciona com os animais, com a natureza, com o planeta, com a qualidade do ar que a gente respira, com a qualidade da água, né? Então eu acho que essa visão, né, de parar com essa devastação toda do nosso planeta, né, pode ser iniciada com uma atitude de simplesmente parar de comer carne, ou de repente, quem sabe, diminuir, né, comer menos carne, porque se todos não tivessem, né, esse hábito de comer carne todo santo dia, né, se as pessoas tivessem a consciência, tá, eu quero comer carne, mas come menos, não come todo dia, eu acho que já seria um passo bem importante, né, para a gente ter uma qualidade de vida melhor e evoluir, né, e cuidar do nosso planeta, que é onde a gente vive. Finalizamos assim, então, com essa fala da Juliana, o programa de hoje. Até a próxima e boa noite a todos que acompanharam até aqui.